Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje é sábado. Hoje é dia 25 de novembro. A paz do Senhor, alegria no teu coração nesse dia. Então, lá nos livros dos Macabeus, então nós estamos vendo um rei que ele percorria aquelas províncias mais altas do império e sabia que tinha um rei da Pérsia, que era Ilimaida, era uma cidade muito célebre, tinha riquezas, prata, ouro, o templo era muito ornado, né? E o que ele faz? Ele decide marchar para lá para tomar e saquear aquelas coisas que tinham naquela cidade. Mas os habitantes ficaram sabendo que ele ia, levantaram-se em guerra contra ele, ele foi obrigado a fugir, afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia, né? E ele estava ainda na Pérsia quando vieram então comunicar a derrota das tropas que ele enviou para a Judéia, né? Os então tinham ficado muito fortes quando foram invadidos por conta de todas as lutas que eles tinham feito e conseguido bastante armamentos e lutaram e também tiraram do templo a abominação que esse rei tinha colocado lá em Jerusalém. Eles cercaram o templo, eles fortificaram Betsur, que era uma cidade desse rei, e ouvindo as notícias o rei ficou espantado e agitado, caiu de cama, adoeceu, pois as coisas que não tinham acontecido como ele esperava, e ele ficou assim por muitos dias recaído de novo, numa profunda melancolia, achou que ia morrer. Ele chamou todos os amigos: olha, o sono dos meus olhos fugiu, meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesma que grau de aflição cheguei, em que ondas enormes me debatem, eu que era tão feliz e amado, que era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei a Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que encontrava, mandei exterminar os habitantes de Judá. E mandei exterminar os habitantes de Judá, e reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. O Evangelho de Lucas 20, 27 a 40 vai dizer assim: os saduceus se aproximaram de Jesus, eles negam a ressurreição, e perguntaram: ó mestre, Moisés deixou para nós escrito que se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Tinha um que tinha 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos, e assim foram até os 7, né? Os 7 irmãos deixaram filhos. Quando na ressurreição, ela vai ser esposa de qual desses irmãos? Todos os 7 estiveram casados com ela? E Jesus respondeu: nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, pois todos vivem para Deus. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês viram, né, nas leituras anteriores que os reis, eles têm a força de Deus para reinar, né? São autoridades. Muitos então usam e abusam desse poder, e esse rei Antíoco queria saquear a Grécia, lá aquela cidade da Grécia, porque era muito rica, tinha ouro, tinha prata, o templo era muito rico, ele queria saquear. E então ele não foi possível ele fazer esse intento, porque ele estava enfraquecido, e o povo lutou e expulsou ele da cidade. E ao mesmo tempo, enquanto ele voltava, ele tinha mandado também tropas contra os hebreus, contra os judeus, contra a Judéia, e ele então foi vencido também. A tropa dele teve que sair correndo. E esse rei, que era muito poderoso, ficou muito deprimido, não vivia, porque a luz saiu dos meus olhos, e o poder também, ele ficou decepcionado. Mas ele estava decepcionado com ele mesmo,
E ele percebeu que essas coisas estavam acontecendo com ele porque ele tinha matado muitos judeus em Judá, né, na cidade de Judá, e também ele percebeu que ele tinha se apoderado da prata e do ouro que estava no templo, né, deles, no templo dos hebreus. Então ele meio que se arrependeu, ele notou que Deus tirou o poder dele, tirou a força dele por conta dos crimes que ele cometeu contra os hebreus. Ele notou que era o povo de Deus e que ele tinha feito mal para o povo de Deus. E por esse mal que ele tinha feito, Deus tira o poder dele, Deus tira o poder de ele saquear, dele ficar melhor, dele roubar, e ele então sente que é morrer. Ele sente que é morrer. Lá no Evangelho, os saduceus não acreditavam em ressurreição, queriam colocar Jesus à prova. Jesus acreditava em ressurreição, tanto que ele ressuscitou. Para acontecer alguma coisa com você, você tem que primeiramente acreditar. E Jesus tinha que saber como que era a ressurreição quando ele responde sobre isso, né? Os saduceus achavam que a ressurreição é você continuar com as mesmas forças, essas forças carnais de casamento, de fazer sexo e tudo. Eles achavam que a pessoa ressuscitava igual ela então morre, né? Então essa mulher, ela tinha casado com 7 maridos, com qual que ela ia ficar então na ressurreição? Aí Jesus disse, não, mas quando você morre, você não vai se dar em casamento e nem casar, porque você fica igual aos anjos, né? Você não tem sexo quando você ressuscita. E ele explica melhor como que ele acreditou na ressurreição, porque quando Moisés viu a sarça ardente e perguntou, quem é você? Jesus falou, Moisés falou, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Daí Jesus fala, se ele ainda está falando em Abraão, Isaac e Jacó, é porque Abraão, Isaac e Jacó não morreram, estão vivos. Eles ainda estão na presença de Deus, né? E então as pessoas viram que Jesus estava falando com muita propriedade e acreditam que Jesus está falando a verdade, e é verdade mesmo, porque Jesus acreditou na ressurreição e ressuscitou. E eu estava então ontem pensando nessa palavra, né? E eu pensava o seguinte, que qual de nós, para mim, eu acho que uma pessoa que ela acredita em Deus, né, ou não acredita, quando começa a acontecer um monte de coisa ruim com ela, como aconteceu com aquele rei, que você perde o poder, você pode ter certeza que alguma coisa você fez de errado. Você magoou alguém, você fez algum mal, algum pecado mortal contra alguém, que as coisas não vão para frente na tua vida. Então, esse rei que começou a ficar depressivo, queria morrer e tudo, ele notou que alguma coisa não estava certa e viu que ele tinha feito mal contra. Claro que existem muitos reis, Herodes e tal, que fizeram mal, que mataram crianças, que não sentem nada. Mas esse rei, como que ele tivesse uma predestinação também para acreditar em Deus. Então, quando você é um predestinado, que você faz um pecado, que você faz um erro, você sente, você vai ficar depressivo, você vai querer morrer, você vai querer ficar de todas as formas e você vai saber a razão daquilo que te aconteceu, né? Por que que aquilo te aconteceu? Então você tem que se reconciliar com aquela pessoa. Esse rei deveria se reconciliar com o povo hebreu, pedir perdão, né? E então se reconciliar para que tudo, a ressurreição acontecesse na vida dele. Quanto à ressurreição, a gente conversava ontem sobre a ressurreição, não tem como você ressuscitar se você não acreditar em ressurreição, em vida eterna. E agora já não é mais ressurreição que nós temos que acreditar, porque existe uma pessoa na face da terra que subiu aos céus em corpo e alma. Também é uma forma de ressurreição, né? E é assim que nós temos que acreditar, que esse corpo aqui, nós não vamos morrer. Eu sempre acreditava, quando eu era criança, que eu não queria ficar morta, dura debaixo da terra. E eu acho legal, eu quero voltar a acreditar nisso, eu não quero acreditar que eu vou ficar morta, dura debaixo da terra. Quero acreditar que o meu corpo vai ressuscitar. A gente fala que a gente acredita na ressurreição da carne. Você não pode falar só da boca para fora. Você tem que acreditar na ressurreição da carne. Se você não acredita, você reza até acreditar.
Não adianta você, não, quando eu vou morrer, meu corpo vai para baixo da terra e eu vou ressuscitar. Talvez isso seja uma forma de ressurreição, como Abraão, Isaac e Jacó ressuscitaram dessa forma. Mas Jesus ressuscitou na carne, Maria ressuscitou na carne, e eu e você vamos ressuscitar na carne. Eu creio na ressurreição da carne. Eu vou mais longe. Eu acho que se eu acredito na ressurreição da carne, eu não posso acreditar na minha doença, na minha depressão, na minha miséria, na minha tudo, no meu câncer. Se você acredita na ressurreição da carne, o teu câncer deve, em nome de Jesus, ressuscitar a tua carne. Essa carne tem que ressuscitar agora, em vida. Ou claro que Deus pode ter um propósito de você já ir morrendo, aí você não vai ficar bom, mas você tem que acreditar, em nome de Jesus, na ressurreição da carne. Não é assim, eu vou morrer e daí minha alma vai para o céu e a vida eterna. Eu acredito. Eu peço nesse dia que, se você for uma pessoa predestinada como aquele rei Antíoco, que você, se estiver abatida, se estiver com depressão, que você saiba a razão da tua depressão, você sabe para quem que eu estou falando, né? Que você saiba a razão da tua depressão. E na nossa igreja católica existe uma coisa chamada confissão, que eu tenho colocado aqui no catecismo, ele te explica tudo isso, né? Então você vai lá, confessa. É um sacramento de cura. Esse rei Antíoco, ele confessou, eu sei por que isso está acontecendo comigo. Ele falou, por causa dos despojos que eu tirei dos judeus, pus uma abominação no altar dos hebreus, e então aconteceu isso, eu matei os hebreus de Judá. Você confessa o que está acontecendo com você, você pede perdão, o sacerdote te dá a cura, te dá a bênção e você sai dali. Se você tiver com câncer, você sabe a razão do teu câncer, uma depressão. E os hebreus conseguiram tirar a abominação do altar que o rei Antíoco tinha colocado neles. Eles voltaram a ter poder, porque o pecado não estava com eles, né? Eles conseguiram tirar. Então, mesmo que alguém coloque uma abominação em você, te chame de louca, do que for, e você não deve nada, aquilo não pega. Então, se você está com alguma doença, um câncer, uma loucura, uma depressão, como aquele rei ficou, faça uma revisão da tua consciência, se deve se curar, se deve ficar bom, se deve se levantar. Você deve sempre estar com a tua consciência, como aquele rei, vendo o que você lesou o povo hebreu, o que você lesou a palavra de Deus, o que se lesou Deus, o Espírito Santo, a igreja. Veja e cada dia mais se levante, faça penitência, louve a Deus e vá vencendo como o povo hebreu venceu, como aquele povo da Grécia venceu, como Jesus venceu a morte. Nós somos convidados a vencer a morte, gente. Nós somos convidados, com a ajuda de Jesus, de Maria, de todos os anjos, de Abraão, Isaac e Jacó, a vencer a morte. Nesse dia, que Deus nos dê força, esperança, fé, luta, caridade, arrependimento, para que a gente vença a nossa morte, o nosso câncer, a nossa loucura, a nossa diabetes, tudo aquilo que a gente tem para vencer, porque essa carne aqui não é mortal, é uma carne que ressuscita e ressuscita para a vida eterna. Desejo para você e para mim ressurreição, vida eterna. Vamos todos juntos ao céu. Quem for antes leva o outro, intercede para que a gente ressuscite e vá com Abraão, Isaac, Jacó, Jesus e Maria. Amém!